Oi, gente! Vamos hoje falar sobre números decimais. É muito importante a gente saber o que são números decimais. Os números decimais são números que não são inteiros, que apresentam casas decimais. Como assim, Clara? Se eu apresento, por exemplo, esse número, eu sei que esse número é um número inteiro. Por quê? Porque ele não possui casas decimais. As casas decimais, elas sempre vão aparecer depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, eu teria um número decimal e eu teria somente uma casa decimal. Vamos relembrar um material que nós utilizamos. Nessa tabela aqui, nós vemos exatamente que a unidade, ela está no centro de tudo e ela que separa os números inteiros das casas decimais, dos números decimais. E para facilitar a nossa leitura, nós temos essa tabela aqui em cima que nos ajuda a ler. Então, aqui nós temos uma unidade, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar e assim vai. Todos esses que estão à esquerda são números inteiros. E agora vamos para os números decimais, que vêm após a vírgula. Então, nós temos o décimo e aqui, utilizando essa fração, nós conseguimos ter clareza de como fazemos essa leitura. Então, nós temos o décimo, o centésimo, o milésimo, os que nós mais utilizamos. Mas, Clara, como é o nome desses outros? Décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milésimo de milésimo. Mas vamos nos atentar até aqui: décimo, centésimo e milésimo. Para realizar a leitura de números decimais, se eu pego esse número aqui, eu preciso colocar a vírgula no meio entre o número inteiro e o número decimal, entre as casas, inteiras e as casas decimais. Então, nesse caso, qual que é o número? 6. 6 o quê? 6 décimos. E agora, como eu faço essa leitura? Posso realizar de duas formas. Eu posso falar 6 décimos e 1 centésimo. Ou falar esse número completo, então 61. E onde que parou o último número? No centésimo. Então, 61 centésimos. E como seria se eu tivesse um número inteiro junto? Aqui eu tenho 400 inteiros, então todos os números que vêm antes da vírgula, nós vamos chamar de inteiro. Então, 400 inteiros e 61 centésimos, ok? Mas vamos praticar isso agora? Vamos praticar a leitura. Então, para me ajudar, eu vou colocar no canto do meu quadro essa ordem. Eu sei que tudo que vem antes da parte, antes da vírgula, nós chamamos de inteiro. Ok? E depois da vírgula, nós temos o décimo, depois o centésimo e depois o milésimo. Isso vai me ajudar na hora de realizar a leitura, de não me confundir. Então, se aparecesse o seguinte número para mim, e pedisse para que eu realizasse a escrita. Eu sei que o que vem antes sempre vai ser chamado de inteiro, então vou colocar o i para eu não esquecer. Depois tem a vírgula, vem o décimo e depois o centésimo. Agora fica mais fácil. Eu posso escrever 6 décimos e 5 centésimos ou, para facilitar, 65 centésimos. Ok? Vamos para um outro número agora. Tenho a parte inteira, o décimo,
centésimo e um milésimo. Então, eu escrevo o que vem antes da vírgula. 7 inteiros e 206 milésimos. Agora, o próximo nós iremos fazer juntos, ok? O que vem antes nós chamamos de... Com vocês. Vocês têm que responder, viu? Pra eu não ficar aqui sozinha. O que chamamos antes é... Isso, inteiro. E depois da vírgula? Décimo e centésimo. Espero que vocês não tenham me deixado falando sozinha. Então, agora, 12 inteiros e 50 e 6 centésimos. Ok? Só que, em certos momentos, pode aparecer primeiro a parte escrita. E se aparecesse dessa forma? Você teria que também utilizar esse quadrinho que você realizou, lembrando desse que nós utilizamos lá no início das nossas aulas, para te ajudar a não se confundir. Então, poderia aparecer, por exemplo, a escrita 2 milésimos. Se aparecesse, como que ficaria esse número utilizando numerais aqui? Então, 2 parou em qual casa? Nos milésimos. Então, vou colocar esse número aqui. É um número decimal. Então, não tenho um inteiro, eu não tenho décimo e eu não tenho centésimo. Então, meu número ficou dessa forma. E se aparecesse, por exemplo, 70 inteiros e 26 26 centésimos. Iria vir aqui no meu quadro que eu criei para montar. 70 inteiros irá ficar na parte do inteiro. Vírgula. 26 centésimos. O 6 parou no centésimo. Então, 26 centésimos.